Dandadan está prestes a ser cancelado? Essa é a pergunta que eu mais recebo nas lives que eu faço segunda e sexta-feira às 10 horas da noite. E infelizmente a resposta é: se continuar assim, com certeza. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando e estreando um quadro novo, olha só, que se chama Máfia por Trás dos Animes. Nesse quadro eu vou mostrar pra vocês que nem sempre um anime é cancelado pela falta de números, mas sim porque as grandes plataformas de distribuição de animes não conseguem introduzir pautas lacrolas dentro dessas obras, ou porque eles não ganham direito de distribuição única, que seria somente uma plataforma de streamer disponibilizar o anime pras pessoas. Tá, eu sei que a gente já enrolou bastante, então nada melhor do que começar esse quadro falando do queridinho do mundo dos animes no momento, Dandadan, que sim, desde o seu período de lançamento, já se envolveu em diversas polêmicas, sendo 3 delas as mais populares. A primeira, o problema com os chineses, já que o safado do Yuki Nobutatsu supostamente colocou a aparência dos líderes da China com os taradões da família Rito. Não tem ligação, é claro, o Yuki Nobutatsu não fez isso, nosso menininho não tem pensamentos maliciosos. Editor, cuidado com as imagens que você vai colocar da vovó seca. Desculpe a puta que eu pariu. E as outras duas polêmicas, você me pergunta, envolve diretamente aquela questão de máfia por trás dos animes. Porque Dandadan ele estreou já com uma baita de uma polêmica, tendo ele 6 dos seus 12 capítulos vazados dias antes da publicação oficial pela Crunchyroll e Netflix. Hackers invadiram o sistema da Netflix e supostamente vazaram esses 6 capítulos, tanto dessa obra quanto também de Ranma e meio. Mas não foi só essa polêmica, a gente também teve polêmicas envolvendo diretamente a maior plataforma de streamer de animes do mundo, que seria a Crunchyroll. Ela simplesmente teve e-mails vazados por nada mais, nada menos do que 18 funcionários, dizendo que a Crunchyroll decidiu não investir na promoção de Dandadan. Abre aspas pro e-mail. Devido às discussões de aquisição em andamento, decidimos não concentrar ainda mais na promoção de Dandadan. Esse ainda mais é maravilhoso. Por quê? Sonarken deixou de ser o Sonarken Mandiná para ser o Sonarken Investigador. E olhando nos sites, tanto da Crunchyroll quanto da Netflix, eu encontrei números extremamente interessantes, que seria, claro, vinculados à divulgação de Dandadan dentro do período que foi vazado aqueles e-mails. Para você ter uma noção, Dandadan teve apenas 4 publicações dentro da plataforma Crunchyroll de divulgação, aquela Crunchyroll News, digamos assim, é claro, com notícias extremamente genéricas retiradas de outros portais de notícias. E notem que uma dessas notícias, a imagem de capa dela está simplesmente corrompida. E se você for pegar outro anime do mesmo período, um exemplo, Blue Box Ao no Hako, ele simplesmente teve mais de 12 anúncios. O primeiro anúncio foi em 1º de fevereiro de 2024. Vocês conseguem perceber a disparidade desses anúncios? É um número considerável, ainda mais se você for comentar a questão de números dentro de cada obra. Para você ter uma noção, Dandadan começou a ser publicado na Shonen Jump no dia 6 de abril de 2021 e desde então teve mais de 10 milhões de cópias vendidas ou em circulação até o período atual. Já nosso querido Blue Blocks, publicado dia 12 de abril de 2021 na Weekly Shonen Jump, a revista impressa teve cerca de 3,7 milhões de cópias em circulações do volume 1 ao volume 14 até março de 2024. São números completamente diferentes. Não tô falando que uma obra é melhor que a outra, muito longe disso. Estou comparando no que é atrativo para o mercado, no que é atrativo para as grandes empresas, que seria números. E quer saber de uma coisa muito interessante? Blue Blocks Ao no Hako simplesmente está sendo disponibilizado somente pela Netflix. Me expliquem que tipo de marketing é esse que divulga uma obra que não está dentro do seu direito de distribuição. Publica diversas e insistentes matérias sobre essa obra, coisas que ela faz também com Ranma e meio. Tem diversas matérias relacionadas a outra obra que ela também não tem os direitos. É claro que eu pesquisei para ver se teve algumas brigas em relação ao direito de publicação dessas obras, mas não temos informações. Isso seria mais algo para os bastidores, mas é muita coincidência. Nós temos 2 obras que foram vazadas por hackers, onde a Crunchyroll se envolveu com polêmicas. Um exemplo de Dandadan simplesmente se envolveu naquelas polêmicas relacionadas à não necessidade de divulgar aquela obra. E é claro, eu não tô aqui comentando que simplesmente a Crunchyroll foi lá e abriu espaço para os hackers fazerem isso. Muito pelo contrário,
Só estou pontuando essas polêmicas envolvendo essas obras, relacionados, é claro, às polêmicas envolvendo a Crunchyroll. E continuando nessa questão de divulgação, tem um detalhe muito interessante por parte até mesmo do trailer de Dandadan, sendo que um dos maiores motivos, ao menos nesse canal maravilhoso, das pessoas reclamarem da Crunchyroll em relação à divulgação de Dandadan, é porque não temos o trailer desde o período que acabou a primeira temporada de Dandadan. Ei, Sonar, mas eu vi o trailer na Crunchyroll. David Jones, pelo amor de Deus, o que acontece? Envolvendo a segunda temporada de Dandadan, a gente tá no completo escuro, somente sabendo informações relacionadas à segunda temporada de Dandadan porque lemos o mangá. E quem não tem o costume de ler mangá se sente igual o Quinta Sakata, completamente sozinho. Se você for pegar o período que foi publicado os trailers de Dandadan, na Crunchyroll está escrito dessa seguinte forma o título: Dandadan Season 2 Oficial Trailer, um vídeo publicado há mais de 4 meses. E esse trailer foi publicado somente na Crunchyroll americana, não tendo informações de Dandadan relacionadas a trailer dentro da Crunchyroll Brasil. A coisa muda completamente de figura, tanto em relação ao título quanto meios de publicação que a Netflix fez relacionada à segunda temporada de Dandadan. Dá uma olhadinha aqui pra você ver. A Netflix Brasil publicou há 3 meses atrás um vídeo intitulado como Dandadan segunda temporada teaser oficial PTBR Netflix Brasil. Percebem a diferença? Uma diz que aquele lá é o trailer oficial e a outra plataforma de distribuição diz que aquilo é um teaser. E você me pergunta, quem está certo? Simplesmente a Netflix. Já que, levando em conta a questão da animação daquele teaser que está inacabada, aquilo obviamente é um teaser. Se estivesse mais detalhado, com mais imagens, além daquelas tiradas e coloridas diretamente do mangá, simplesmente aí seria um trailer. Então é exatamente aí que você percebe a diferença das duas provedoras. Uma é focada somente no mundo dos animes e a outra é mais num conteúdo de entretenimento geral. E aí você me pergunta, mas por que a Crunchyroll faz isso? Olha, simplesmente, meu delinquente de voz fina, é porque a Crunchyroll não tem os direitos de publicação inteira da obra. No caso, ela somente poderia publicar. Ela divide esses direitos com a Netflix. E somente por esse motivo, ela insistentemente boicota nosso queridíssimo Dandadan, não investindo nada na divulgação. E detalhe, tá bom? Não foi apenas com Dandadan que a Crunchyroll fez esse mesmo modo de ataque em coisas semelhantes a essa, em dividir os mesmos direitos de publicação com outra plataforma de streaming. Mas é claro que isso é conteúdo para outro vídeo. E só para concluir para vocês, não é nada relacionado a dinheiro, gente, até porque Dandadan é a obra que mais foi visualizada no ano de 2024 e desbancou a maioria dos animes famosos do mesmo período. Para você ter uma noção, Dandadan conseguiu desbancar em termos de visualizações animes pouco conhecidos como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Daima e Solo Leveling. Nada mais nada menos, é claro, que os melhores animes do momento e os mais vistos também. Dandadan atingiu a marca de 96 milhões de horas assistidas, equivalendo a cerca de 19,6 milhões de visualizações da obra completa. E é claro que isso só foi nos sites verificados, não na, você sabe, aquela piratarias. E isso prova pra gente diversas coisas. Primeiro, que as plataformas de distribuição de animes não querem o melhor, elas querem o que seja mais lucrável para elas. Até porque se ela compartilha os direitos de publicação de Dandadan, ela simplesmente vai compartilhar também em parte os lucros, não diretamente, é claro. No caso, as pessoas que poderiam assinar o streamer dela apenas por causa de Dandadan, não vão assinar porque possivelmente já tem a Netflix, que tem, além de animes, outras séries. Mas aí você me pergunta, Sonar, quem mais Dandadan pode ser cancelado por causa disso? Infelizmente, gente, é muito provável e improvável ao mesmo tempo, porque se a maior publicadora de animes, de mangás, não tá de acordo com o Dandadan, infelizmente ele sofre um pouco sim. E a Netflix, bom, vocês sabem completamente o histórico da Netflix em relação a animes, né? Elas alteram a história completamente. É só o autor da obra dar um pedacinho de espaço para Netflix que a gente vai ver o Okarun usando o cropped. Com os direitos interinos da publicação, as possibilidades disso são gigantescas, mas é claro, somente se a Netflix tiver os direitos total de publicação da obra e quiser alterar, digamos
digamos assim, algumas coisas relacionadas à animação e à inserção de pautas maravilhosas como Elo está? Elo está bem? Então, infelizmente, gente, para os dois resultados teremos notícias completamente ruins, a não ser, é claro, se Crunchyroll parar de frescura e resolver esse problema de uma vez e focar um pouco mais na divulgação de Dandadan. Uma coisa que eu digo pra vocês, tá? Ideologias introduzidas em obras ficam bem vistas, sim, não vou mentir. Ela fica eticamente mais bem vista e tem a possibilidade de até ganhar uns prêmiozinhos, mas esses prêmios são realmente importantes pro contexto geral, que é simplesmente arrecadar dinheiro. Parece que os empresários estão em peso ouvindo o setor de marketing dizendo: coloca isso aqui que vai ficar legal. Aí quando não tem retorno financeiro, o setor de marketing diz: tudo isso é culpa dos nerds. Então o intuito desse quadro é exatamente isso: expor as grandes produtoras de animes e os grandes sites de streams relacionados a animes que fazem de tudo para cancelar a obra do amiguinho somente porque ela não tem o direito completo de publicação ou porque não consegue colocar pautas coloridas no seu conteúdo. E é claro que isto vai muito além de ataques relacionados à falta de publicação da obra, envolvendo marketing negativo também, em alguns casos que já foi noticiados também, mas isso, lembrando para vocês, é assunto para outro vídeo. Deixe nos comentários aí o que você acha dessa situação que a Crunchyroll está se envolvendo em Dandadan mais uma vez. Estamos a menos de 3 meses de lançamento e ainda não tivemos o trailer definitivo dessa obra maravilhosa e tampouco notícias relacionadas a como está a animação da segunda temporada de Dandadan. Mas é isso, não esquece de socar aquela dedada cintilante no botão de se inscrever e também socar o dedo no botão do like. Mas é isso, e Sonar quem diz: tchau, tudo isso é culpa da máfia dos animes.